tarde, meus amigos. Como vocês estão? Estamos aqui novamente para mais um Evangelho no Lar, aguardando os nossos amigos da sala para mais um estudo, trazer Jesus ao nosso lar, para adquirirmos força, coragem para a nossa semana, né? Que está chegando. Graças a noite, José Ribeiro, bem-vindos. Oi, Graça, tudo bem? Boa noite, Catarina. Boa noite a todos que já estejam aí conosco. Não é? Entrou a Lourdes Ferreira agora, Jussara. Oi, Cláudio, como Oi, vai? Tudo bem? Cláudio. Acho que Oi, vi a Joana também. oi, A Joana também. Eduardo. Deixa eu ver aqui. Emaile, Jussara, dentista dentista Eduarda, boa noite. José, Mariana Magrani. 18 horas, a hora do Ângelus, a hora em que Maria Santíssima está descendo com seus benfeitores, seus amigos, acolhidos por ela e escolhidos por ela para nos socorrer. Isso aí. Então, vamos entrar em sintonia com esta bênção que desce às 18 horas, todos os dias em nossos lares, e iniciarmos o culto do nosso Evangelho com a Catarina lendo uma página, né, Catarina? De preparação para todos nós. Então vamos lá. A gente gosta muito desse minuto, porque ele é bem curtinho, pastorino. E vamos lá. Vou abrir aqui ao acaso. Segue-me tu. Está em João. Isto não é simplesmente um convite, é uma ordem. Foi assim que o Senhor se dirigiu a Simão Pedro no momento em que o apóstolo se mostrava excessivamente preocupado com o comportamento alheio. Existe muita gente de olhos sempre abertos ante os defeitos do próximo, cobrindo com o véu da presunção as próprias deficiências. Você deve seguir os passos do Cristo, independentemente da indiferença ou hipocrisia que possam haver nas outras pessoas. Dê o exemplo. Seja fiel à sua própria consciência. Cumpra o seu dever. É isso interessante que em todas as palestras, né, todos os estudos que a gente ouve, hoje mesmo eu estava fazendo aqui o Evangelho, que eu faço o Evangelho para a Rádio Brasil Espírita, e caiu justamente, né, de que a gente possa, além da gente estudar, da gente ouvir, praticar, porque foi isso que Jesus fez. Ele poderia ter passado para outra pessoa falar, ele poderia ter escrito, não, ele veio até nós. E nas pessoas humildes de coração, conseguiu aí os apóstolos todos humildes também de coração, mostrando que todos nós podemos. Os sábios, né, os fariseus, os que tinham conhecimento, esses já tinham conhecimento, e infelizmente a maioria não praticava, como infelizmente também até hoje alguns não praticam. Mas para dizer que todos têm o conhecimento, que nós, né, humildes, como ele disse lá, pessoas humildes de coração, também receber com ele os conhecimentos. Mas, acima de tudo, ele praticou. Ele viveu com aquelas pessoas para mostrar que a gente pode, que qualquer um de nós podemos. E é isso que a gente tem que fazer. Praticar. Todos os ensinamentos que a graça deixa, que a graça coloca, que os nossos irmãos dão os estudos, a gente tem que praticar. Não é fácil, mas de pouquinho em pouquinho, ouvindo o evangelho todo domingo, né, Graça? Todas as palestras, a gente um dia pratica. Um dia chegaremos todos lá. Um dia todos nós seremos anjos. Nós seremos anjos. É verdade, é verdade. Então vamos fazer a nossa prece com o coração cheio de alegria por estarmos aqui reunidos em nome de Cristo, sabendo, tendo a certeza absoluta que essa espiritualidade amiga está aqui, perto de nós, no nosso lar, abençoando mesmo aqueles que não estão pertinho de nós. No cômodo ao lado, todos estarão recebendo. Então pedimos a essa espiritualidade amiga que nos abençoe, que higienize o nosso lar para podermos receber as palavras, entrar no coração e praticá-las através do nosso trabalho no bem. Fique conosco, queridos amigos, incluindo a nossa irmã, para que fale aquela palavra certinha
para cair dentro do nosso coração. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim. Então vamos lá no nosso evangelho, que ainda estamos no item 11, né? Não, já passamos por 12. Ah, desculpa. Terminamos o 11 e vamos começar o item 12, que nós estamos falando de capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, e o capítulo 11 nós estudamos o orgulho e a humildade, as chagas, né? O orgulho é uma das chagas da humanidade. Nós vamos, então, iniciar aqui o 12. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar? A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiseres perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação, porque a vez de terem maior estima o que brilha em tantos olhos do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele, enquanto o homem de bem que vive do seu trabalho mal se digna todo de saudá-lo com um ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso. Se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em embrasos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Eu digo aqui de ensinar, né? Não vai castigar, ele vai ensinar. Né? Os ensinos muitas vezes é duro. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia à medida, Deus os abate completamente. Tanto mais horrível lhe é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo, em sua misericórdia infinita. Deus te envia poderoso remédio para os teus males. Um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é
aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Os poderosos da terra, se abusarem, ele diz se abusarem da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. E quem nos deu essa mensagem é Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Terminou. Então, Catarina, Nossa, não deu para mim ver todos os que estão aí, mas um carinhoso boa noite para todos vocês. Só consigo ver aqui a Bebel, o Rômulo, Sônia Costa, Rômulo, Wellington, a Ana Graciele, Rosane, Aline, Denise e Jussara. Todos esses. Sejam bem-vindos na nossa sala. Sim, com certeza. Catarina, todo esse item 12... Deixa eu só falar que nós estamos no capítulo 7, para quem chegou agora, no item 12, temos ele todinho, tá? A Graça vai comentar agora. Bem-aventurados os pobres de espírito, não é? E nós estamos no item que trata, a instrução dos espíritos, que trata muito sobre o orgulho e a humildade, não é? Todo esse item 12, ele nos chama a atenção justamente sobre a humanidade, os passos que a humanidade deu, e poderia estarmos todos muito mais adiantados agora, se nós, né, Zane? Rosane também está aí. Se nós tivéssemos menos orgulho, né? Fôssemos mais humildes no sentido de sermos mais fraternos e olharmos o nosso irmão com um olho não da inveja, não do egoísmo, mas do companheirismo, da fraternidade, do ombro a ombro, ombro a ombro. Eu estou estudando o livro A Caminho da Luz, e toda o livro A Caminho da Luz, ele trata desde quando foi criado, né, o projeto de criação da humanidade para habitar a Terra até os tempos atuais, contemporâneos. E é muito interessante você ver o vai e vem da humanidade, sem nunca termos sido deixados ao léu. Não. Todas as vezes em que o homem, e quando eu digo homem, é a humanidade, se afasta das leis de Deus, nós sofremos, mas ele nunca deixa de estar presente com o socorro. Basta a gente virar o jogo, né? Fazer a volta e voltarmos para as vistas de Deus. Então, a gente tivemos os profetas, tivemos o próprio Jesus, nosso governador espiritual, tivemos a pleiade de todos os seus companheiros de jornada, que depois reencarnam, né? A gente teve um Francisco de Assis, tivemos uma Clara de Assis e muitos outros, né? Que vem Joana d'Arc e tantos outros, trazendo a vivência do amor ao próximo, trazendo acima de tudo, cuidado com o outro, o cuidado em fazer uma sociedade melhor, com que tipo de atitude? A fraternidade, né? O amor ao próximo, desenvolvendo em si e botando, né, Bruna, para os outros, o quanto nós deveríamos ser reais em cumprimento aos deveres que estão preconizados durante séculos e séculos por todas essas criaturas. E aí vêm os espíritos e nos dizem como eles foram recebidos na espiritualidade de acordo com a sua vivência aqui na Terra. Quando nós estamos pré-reencarnação, nós fazemos um projeto de vida. Nós projetamos
a família, onde nós vamos nascer, o local onde é mais necessário a nossa presença, tanto para ensinar quanto para aprender. Então, nós fazemos toda uma programação. Só que quando nós chegamos aqui, nós esquecemos a humildade e a caridade, a que nós propusemos sermos cumpridores dessas duas ações, né, durante a nossa vida, e partimos para quê? Para o brilho, como ele coloca aqui, o brilho que encanta os nossos olhos. E que brilho é esse? Normalmente é da ambição. E a ambição vem acompanhada pelo egoísmo. Eu quero aquilo que eu ainda não possuí. E a questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. Está lá na questão 785, que é da lei do progresso, é o capítulo 8, se não me engano, do Livro dos Espíritos, né? A questão é a marcha para o progresso. E o que atravanca o nosso progresso? Os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, nós começamos a observar o seguinte: o progresso moral, ele também, e mais do que nunca, ele proporciona um impulso ao progresso intelectual, ao progresso material, uma vez que ele conjuga o verbo ser, sermos irmãos, sermos fraternos, sermos aquele que dá o apoio ao outro, não é? Então, parece mesmo que o progresso intelectual é o único que nos interessa, não é? Nós deixamos, a gente precisa observar isso, e a gente observa muito isso nas escolas de evangelização. O espírita, ele leva o filho para fazer inglês, ele leva o filho para natação, ele leva o filho para fazer balé, ele leva o filho para fazer tudo quanto é a parte da intelectualidade, não é, Natália? E aí ele esquece que ele tem conjugamento, em conjunção com isso, a espiritualidade, a moral cristã. E aí a gente ensina os filhos a dar valor apenas ao progresso material e intelectual, né? Aí você quer que seu filho seja aquele que se veste melhor, que dança melhor, que sabe o inglês, o português, às vezes não sabe nem o português direito, mas o inglês ele tem que saber o espanhol, ele tem que saber o alemão, ele tem que saber línguas estrangeiras. E às vezes ele não sabe nem direito o português, mas a gente tem aquele orgulho de dizer: meu filho fala inglês. Olha só, olha só. Não sou contra a nada disso, mas nós não podemos deixar de ter uma parceria com a instrução moral, né? Intelectual, sim. Não estamos dizendo que não, mas os pais se viram para levar os filhos para qualquer lugar, mas dizem assim: qual o horário, graça da escola de evangelização? Eu digo assim, 9h30 no domingo. Ai, mas no domingo é o dia do meu descanso. É o dia em que o marido vai para o futebol. É o dia, enfim, é o dia de. Esquecendo-se que um dia ela vai se arrepender de todo o tempo em que ela não... E quando eu digo ela, é ela e ele, né, Bianca? Não, são os pais. Os pais, gente, são aqueles a quem Deus confiou aquelas almas. Nós estamos cuidando de almas, não é verdade? Então, há realmente duas espécies de progresso, o intelectual e o moral, mas uma ou outra se prestam de mútuo apoio. Eu me lembro quando eu fui fazer faculdade, eu cheguei para a dona Elza Faria e falei com ela assim: ai, dona Elza, fui eu, Hortência Faria, uma turma. Eu estou tão preocupada porque eu ia de segunda a segunda ao centro espírita.
E agora eu não vou poder ir todos os dias, eu vou ter que ir somente aos sábados, à noite. Ela disse para mim, prepare-se intelectualmente, você tem uma grande estrada no lado do espiritismo, mas você precisa aprimorar também numa pedagogia para você amanhã ou depois doar o que você aprender para outras pessoas. Então, a parte intelectual, ela é muito interessante, nós devemos cuidar dela, mas a parte moral, a parte em que Jesus, e nós estamos extremamente com saudade de Jesus, muita saudade de Jesus, porque olha o caos em que a humanidade está. Nós não estamos ao léu, nós não estamos jogados fora. Não, nós estamos na marcha em que nós nos empreendemos. Não é verdade? A humanidade, o povo civilizado, ele tem recebido muitos incentivos para retornar à marcha com as duas vertentes do progresso, a intelectual e a moral. Porém, a gente deixou para trás o lado da moral cristã, quando eu digo moral, é moral cristã, para nos jogarmos somente na ciência e na intelectualidade. É muito importante que a gente dê valor à ciência, dê valor ao intelecto, mas cabe as duas, cabem as duas. O problema é que nós estamos deixando para lá tudo. Nós estamos deixando de cuidar da natureza, nós estamos jogando o nosso lixo em qualquer lugar, nós estamos nos tornando criaturas que me são com meus filhos, encaminhar no Evangelho de Jesus. Aí, quem falou isso aí? A Joana. A Joana, é isso, Joana. Teus filhos foram muito bem encaminhados na estrada. Foram, com certeza, né? E está nos fazendo falta realmente na humanidade de termos esse olhar, não é? O que nós estamos fazendo para o nosso progresso moral? O que eu estou fazendo dentro do meu lar com uma experiência tão importante que vai fazer com que meus filhos possam ser mais felizes? Porque no momento em que eu jogo somente o progresso material, está acontecendo o que está acontecendo agora. Nós estamos sendo devorados por esses monstros da sociedade atual. O egoísmo e a ambição, a vaidade. Não é verdade? E aí a gente está... Isso é um obstáculo ao nosso progresso. Estamos vendo pessoas muito bem sucedidas na sociedade, né, Nelson? Mas depressivas, tristes, angustiadas, com filhos, inclusive, tentando suicídio. E aí você tem 8 anos de evangelização com a Rosane, sou só gratidão. Que bom, Milk, que bom. Então, quantas pessoas... Nelson está aí. Quantas pessoas, não é, Catarina, estão tão bem monetariamente falando, estão com as portas abertas na alta sociedade. Sim. E são tão infelizes. E são tão infelizes. A depressão está tomando conta das pessoas do mundo. Não é? Quando você vê alguém, um artista, uma coisa, se suicidando, outros está cheio, outros se jogando nas drogas. Aí você diz assim, meu Deus, mas tão bem-sucedidos, e por que isso? Por quê? Então, tão bonito, né? Tem uma matéria de lindos que quando querem... Insatisfeitos, extremamente insatisfeitos com a vida, não é? E aí, e aí você vê que eles abraçam só um lado do progresso. É o progresso. Gente, é muito importante que a gente não perca a noção de que nós podemos e devemos investir na parte intelectual
intelectual, na ciência. Eu hoje estava falando com o meu neto sobre o meu irmão, meu primeiro irmão, ele morreu com 1 aninho. E a minha mãe sempre dizia, nós estamos falando sobre medicina, o avanço da medicina. E eu disse para ele, meu irmão, pelo que a minha mãe contava, e ela dizia, meu Deus, que ignorância. Ele morreu de desidratação. E qual era a proibição do médico? Não dar água. E ele pedia água. Minha mãe, depois que ela teve todo um conhecimento sobre a desidratação, ela dizia, meu filho morreu com sede. Isso ficava na cabeça da minha mãe, ela sempre falava comigo, dá água a essa criança, dá água a essa criança. Então, ela tinha um pavor da criança sentir sede. E eu dizia para ela, mãe, tem mama no peito, não tem sede. Não, dá uma aguinha, dá um chazinho, por causa do filho dela. E o médico fez por mal? Não, gente. Era a medicina da época. Hoje ele teria 89 anos, por aí, meu irmão mais velho. Não é? Na época, o médico, como ele tinha diarreia, o médico achava que não tinha que dar água. Olha a cabeça. E aí? O que a gente vai fazer? Então, a gente vê as pessoas muito perdidas pelos problemas morais que estão afetando a família e torna todo mundo infeliz. As finanças vão muito bem, o status maravilhoso, mas isso não resolve o nosso íntimo. Eu estava assistindo agora o Congresso Espírita de Uberlândia. Quem puder, vai para o YouTube, coloca lá, Congresso Espírita de Uberlândia. Cada palestra maravilhosa. E eu estava assistindo a última agora, em que ele fala sobre aquela passagem de Pedro, apacenta minhas ovelhas, não é? Então, e aí ele colocando que a primeira resposta de Jesus não é apacenta minhas ovelhas, é cuidado com os meus cordeirinhos. Nós estamos falando de cordeiros como somos nós, não é? Mas eu já posso cuidar de outro, o outro já pode cuidar de outro. Cuida dos meus cordeirinhos. Por fim, e quando ele faz a pergunta, tu me amas, Pedro? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Nós amamos Jesus? Quem ama, faz a vontade do outro. E Jesus é um ser imbatível de exemplos para nós. Será que nós amamos Jesus? Será que realmente ele é a nossa meta de luz? É o nosso equilíbrio da vida? Qual é o nosso equilíbrio? Qual é o caminho da nossa libertação? São os bens materiais? Eu não estou dizendo para ninguém aí virar só pedinte, não. Não. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer do nosso ganho moral, intelectual, algo que a gente possa dividir e que nos faça bem, nos satisfaça, nos faça mais felizes. Porque até agora nós estamos longe do progresso moral e espiritual, nos apegando no progresso intelectual e material, né? E aí a gente vê efeitos mais visíveis, mais aceitáveis para nós, quando nós achamos assim, eu estou bem de situação. Aí você vai olhar, de repente você tem uma síndrome de pânico, você tem um transtorno obsessivo, você tem uma tristeza que você diz assim, mas gente, eu não sei de onde está saindo essa tristeza. E aí a gente medita com Paulo de Tarso. Na segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, na exposição de valores, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Será que nós estamos atentando para as coisas que nós não vemos?
Ou só, ai, isso aqui é meu, ai, isso aqui eu não vou nem dividir com ninguém, eu vou beber ela toda. Então, as coisas que a gente não vê, é preciso ser bem trabalhadas em nós, bem prestarmos bem atenção. Nós precisamos compreender que nada impede a vontade de Deus. Então, o mundo atual está passando por duras provações? Tá. Todo mundo esquecido do progresso moral? A maior parte. Todavia, a natureza se encontra em reação para ensinar à humanidade o que foi esquecido por ignorância e por conveniência. Então, gente, Deus, Jesus, os benfeitores amigos estão aqui, os mensageiros, né? Acabamos de assistir o filme Os Mensageiros, o Nosso Lar 2 é o livro Os Mensageiros. Quem não viu, veja, e quem não leu o livro, leia, que vai entender melhor. Como eles vêm até nós, como eles se fazem presentes nas nossas vidas. Mas o ter, a matéria, a ambição, o egoísmo, muitas vezes não nos deixam ver a verdadeira estrada da perfeição. Então, muita paz a todos, que nós, quem puder ainda hoje, está passando o nosso lar, corra para o cinema que vale a pena. Muita paz. Muita paz, verdade. Muito bom, com ensinamentos, com indagações, mas é muito bom a gente reler o livro, para que a gente possa fazer perguntas, né? Se não entendeu. Isso é uma maneira também de fazer a gente estudar de novo. E a gente está lá, ué, eu não lembro dessa parte. Aí vai lá, vai conversar com os amigos, é muito bom. Eu tive essa semana várias pessoas te procurando. Graça, mas nesse momento ele estava vivo ou estava morto? Não, porque não lembro livro. Então, fora que a gente encontra todo mundo lá no cinema, né? É uma grande alegria, muito bom. Bom, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus amigos, boa noite, meus amigos. Ficamos felizes. Contamos com 20 pessoas em nossa sala de estudo. É com grande alegria que a gente, assim, né, fica vendo todo mundo entrando. Muito obrigada, queridos amigos. É muita luz para o nosso lar. Então, vamos fazer. Estarei indo daqui a pouco. É isso, Denise? Aí depois você vem fazendo pergunta aí. Para mim, não, para Graça. Não, para nós. Mas vale a pena. Denise já deve ter lido esse livro. Pois é. Denise já deve ter lido. Ô, gente, esses livros são toda a história do André Luiz, né? O André vem todas as psicografias desses livros, Nosso Lar, A Vida Continua, Os Mensageiros, é uma coleção de como André Luiz nos traz as mensagens de como era lá, como é na espiritualidade. Então, é muito importante que a gente perdesse um pouquinho de tempo, não é perder, ganhasse tempo lendo esses livros. Tem muito audiobook, Catarina, que você baixa e você ouve a hora que você quiser, não é? Tem muita coisa boa. E se alguém quiser, passa na Livraria Espírita Francis Cerqueira, que tem lá. Tem tudo lá. Se não tiver, assinar atrás. Então, vamos fechar os olhos, agradecendo imensamente a espiritualidade amiga por esse estudo maravilhoso, que cala a nossa alma e que possamos realmente praticar a humildade, a aceitação de que tudo que Deus coloca em nossa vida é para o nosso melhor. Muitas vezes não entendemos as situações, mas são lições para que faça o nosso espírito crescer. Abençoe, Senhor, cada cantinho do nosso lar. Abençoe, fluidifique as nossas águas, colocando nela as vitaminas, os remédios, tudo nela que necessitamos no nosso corpo da matéria. E esse passe fraterno, que se nesse momento essa espiritualidade querida, Jesus, irmã Sheila, Bezerra de Menezes, essas falanges amigas espirituais, venham em cada um de nós. Não só nós que estamos aqui presentes, mas aqueles que estão no cômodo ao lado.
recebam esse passe fraterno, para que possam sentir o seu corpo harmonizado e equilibrado. As energias negativas das células ruins sejam regeneradas. Fluidifique também, Senhor, todo o nosso ambiente, retirando irmãozinhos que porventura possam estar nos atrapalhando, mas que também sejam conduzidos e esclarecidos. Abençoando, Senhor, a todos nós, para que possamos ter a coragem e a fé de seguir adiante no trabalho do bem. Abençoe a nossa humanidade, que estejamos juntos na seara do Cristo, trabalhando sempre, e que assim seja, graças